E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de algoritmos e estrutura de dados, né? E a gente vai ver um assunto hoje que ainda está relacionado com listas. Na aula passada a gente viu aquela parte de variações de listas, onde eu apresentei as listas circulares, listas duplamente encadeadas e ordenadas. E aí, nesta aula, a gente vai ver uma outra forma de representação, tá, de listas encadeadas, que a gente chama de banco de memória. Então, a gente vai entender o que é o banco de memória e aí a gente vai, né, da mesma maneira, ver essa parte teórica neste vídeo e depois a parte prática com implementação, né, na próxima parte aí deste vídeo, tá? Bom, então a gente vai começar aqui, né, relembrando mais uma vez com vocês sobre os tipos de alocação que a gente pode fazer na memória do nosso computador. Então, existe a versão, o momento, né, de fazer a alocação, que é estática ou dinâmica. Então, na alocação estática, todo o espaço de memória a ser utilizado é previsto na compilação do programa. Então, você vai fazer essa a alocação antes, né, da execução do programa. E esse espaço de memória vai permanecer reservado durante toda a execução do programa, independente de estar sendo efetivamente utilizado ou não. Logicamente que se você criar, por exemplo, um vetor dentro de uma função, você vai estar fazendo uma alocação na stack, né, da tua memória, e saindo da função aquela memória vai ser desalocada. Mas aqui neste caso, eu estou me referindo à criação, né, à alocação lá no programa principal, né, no main. Então daí, ou então com uma variável global, né? E aí nesse caso, só quando terminar o programa que aquela memória vai ser desalocada, tudo bem? Já na alocação dinâmica, o espaço de memória pode ser reservado no decorrer da execução do programa e quando for, né, efetivamente utilizado, e aí você vai fazer então as alocações dentro da memória RIP, e aí é necessário que você manualmente faça a desalocação da tua memória, tá? Beleza. E então, e aí a gente tem a parte também da organização da memória, que é sequencial ou encadeada, que também a gente já viu. E sequencial quer dizer os elementos estão um do lado do outro lá na memória, né? E encadeada você vai ter um ponteiro para o próximo elemento, e aí, então você tem uma ordenação, um sequenciamento lógico ao invés de ser físico. Então a gente viu algumas implementações, tanto de listas que são implementadas como sequencial e estática, que é o caso onde você cria um vetor, né, e esse vetor é criado em tempo antes de executar, né, quer dizer, estático. Então é o caso de você criar, por exemplo, um vídeo, um tamanho 100, por exemplo, né? Encadeado e dinâmico, que a gente viu até a aula passada, onde você cria elemento por elemento, e aí você tem um ponteiro para o próximo, e esses elementos são criados, então, quando precisa, né, por meio das funções malloc e calloc. Sequencial e dinâmico a gente já viu também, que é quando esse vetor aqui é criado por meio do próprio malloc, né? Então você cria lá um malloc, size of do tipo int, por exemplo, vezes um tamanho que você quer, vezes 100, por exemplo, tá? E faltou a última versão, que é encadeado e estático. E é exatamente aqui onde a gente vai ver nesta aula.
Então, como que a gente cria uma lista encadeado e estático? Quer dizer, encadeado você vai ter um ponteiro para o próximo, né? Você vai ter esse sequenciamento lógico dos elementos, ao invés de ser físico, é lógico, mas os elementos são criados estaticamente, quer dizer, todos os elementos são já alocados na memória antes de executar. Tudo bem? Então, quando que a gente usa isso, né? Na verdade, assim, normalmente, tá? Normalmente a gente usa o encadeado e dinâmico. É o mais comum mesmo. Mas pode ter situações em que você fazer uma alocação estática e ainda encadeado pode ser interessante. Então, quando que pode ocorrer isso, né? Quando, por exemplo, você não tem recursos suficientes para fazer alocação dinâmica. Então, ou pode ser, por exemplo, por causa de uma limitação da linguagem de programação que você está usando, ou pode ser quando você você não quer ter espaço adicional na tua memória para poder armazenar um ponteiro para o próximo elemento. Lembrando que no caso de ponteiros, para um computador de 64 bits, você vai precisar de 8 bytes. E no caso, como a gente vai ver aqui, o encadeado estático, você ainda vai ter um ponteiro próximo ao elemento, mas esse ponteiro, na verdade, é um int para uma próxima posição do teu vetor. Então, aí você vai ter 4 bytes. Então, você já vai ter uma certa economia aí de memória para esses ponteiros, tá? Ao invés de você usar 8 bytes, você vai usar 4, tá? E até mesmo quando você quer fazer uma simulação de alocação dinâmica, né, alguma coisa mais, sei lá, visual, alguma coisa que facilite a visualização, porque você visualizar os endereços de memória acaba sendo um pouco complexo, se trabalhar com números hexadecimais. Então, quando você quer fazer uma simulação, mostrar, né, como é que funciona esses ponteiros para o próximo, você pode usar o encadeado estático, aí você vai ter ponteiros na forma de int, né, de índices para próximos elementos. Então a gente vai ver, né, nesta aula como que funciona isso, e aí a gente a gente chama então dessa representação encadeada estática como banco de memória, tá legal? Então, o banco de memória mantém as características do encadeamento dos elementos, quer dizer, você vai ter uma sequência lógica dos elementos e, na verdade, você vai fazer um compartilhamento de memória entre estruturas que vão ser similares ou até diferentes. Então, por exemplo, né, você pode usar o mesmo banco de memória para armazenar ali uma estrutura fila ou uma estrutura pilha ou uma lista normal, tá? Então, esse banco de memória, né, ele vai atuar como se fosse a sua própria memória, RIP, né? Mas na verdade você já vai ter alocado, né, esse espaço lá na memória principal, e aí você vai fazer o gerenciamento desse banco de memória. A gente vai ver uns exemplos daqui a pouco, tá? E a gente pode realizar as mesmas operações que a gente tem feito lá com listas encadeadas e dinâmicas, como criar a lista, inserir um elemento, remover um elemento, verificar se está cheia, se está vazia e assim por diante. Tá legal? Bom, então como que a gente faz essa simulação de uma alocação dinâmica? Então imagina que eu tenho duas listas que com essa representação aqui ela é encadeada, então você vai ter aqui um ponteiro aqui para o próximo, aqui também um ponteiro para o próximo, e o último ponteiro aponta para nulo, aqui também, e você vai ter lá um ponteiro para o início desta lista. Então reparem que esses ponteiros, quando a gente usa o encadeamento dinâmico, esses ponteiros de fato armazenam endereços de memória para os próximos elementos. Com a
o banco de memória, esses ponteiros agora vão armazenar posições de um vetor que foi previamente alocado. Então você vai ter um vetor. Esse vetor pode ser de uma estrutura que vai ter dois campos, que é a informação e o ponteiro, entre aspas, para o próximo elemento. Então, este vetor aqui, que a gente vai chamar de V por enquanto, tá? Ele vai ser alocado estaticamente, então a gente vai criar esse V de 100, por exemplo, tá? De uma estrutura aqui que a gente vai ter definido antes. E se a gente quer, por exemplo, armazenar o elemento B, que está aqui, a gente vai armazenar o B lá na primeira posição deste vetor. E a gente quer armazenar, por exemplo, o elemento o E vai estar em alguma outra posição desse vetor, por exemplo, aqui. Tá? E fora isso, esse vetor, lembre que ele foi criado dessa forma. Então, na verdade, ele tem os índices, né? Então, a gente vai ter os índices aqui, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, o elemento B, após o elemento B, você tem o elemento E. E o elemento E, nesse caso, ele está lá na posição 4. Então, aqui o próximo elemento do B, a gente vai colocar aqui a posição, né, desse próximo elemento, que é 4. No elemento E, como ele aponta para nulo, a gente vai ter que informar que a lista acaba ali. Então, por exemplo, a gente pode colocar o índice -1, informando que é como se fosse o ponteiro para nulo, né? Então ele aponta para -1, quer dizer, acaba ali aquela lista. E você vai ter o topo de x, que é aquele ponteiro início, né, apontando, né, ou armazenando o índice 0, que é a posição do elemento B, que é o início desta lista aqui de cima. E a gente pode usar esse mesmo banco de memória para armazenar outras listas, ou uma fila, ou uma pilha, é o que você quiser. Então, por exemplo, eu quero armazenar essa lista de baixo, supondo que o A esteja alocado aqui, né, na posição 2, e o D lá na posição 6, por exemplo. Né? Então, o próximo do A, que é o D, está na posição 6, e o D é o último elemento, também ele aponta para -1. Tá? Então esse topo de cima aqui, ele está na posição 0, né? Ele aponta para a posição 0, esse topo de baixo, ele aponta para a posição 2. Tá? E aí com isso, você usa o mesmo banco, o mesmo vetor, para armazenar várias listas que você queira lá na tua memória. Tá? E por que que é estático e encadeado? Porque você está criando o seu vetor dessa forma, você vai selecionar um tamanho máximo lá, certo? E então, por causa disso, ele é estático, né? E só que ele é encadeado, por quê? Porque você vai ter o ponteiro para o próximo elemento. Então você não tem, apesar de você ter os índices neste vetor, esses índices não indicam de fato o sequenciamento lógico dos elementos. O sequenciamento lógico é dado por meio dos ponteiros para os próximos elementos. Então tá aqui, né? Então a gente vai, isso aqui que eu acabei de desenhar, tá legal? Vamos ver um exemplo de como que a gente faz uma lista encadeada com essas seguintes operações que estão aí para um banco com 5 posições, tá? Bom, vamos lá, né? Então, por exemplo, eu vou criar um banco aqui de 5 posições, então eu vou ter 0, 1, 2, 3 e 4.
vou ter aqui os dois campos, né? Informação e próximo. Vou inserir o B, então o B vai estar aqui. Eu vou ter lá, inicialmente essa lista só contém o B, então esse ponteiro para o próximo vai ser -1, né? Aí eu quero inserir o D, então o D vai lá na próxima posição desse banco, por exemplo aqui, e aí este ponteiro aqui, ele vai agora apontar para o 1, esse aqui -1, tá? Quero inserir o A, então o A vai lá na próxima posição vazia, e o ponteiro do próximo, do D, aponta para 2. Aí eu quero remover o D, então o que acontece? Né? O anterior do D, que é o B, vai ter que apontar para o A. Então eu vou ter que atualizar esse ponteiro aqui para 2, e aí eu consigo remover o D. Tá legal? Aí eu quero inserir o C. Então, ainda eu vou inserir o C ali na próxima posição vazia, que seria na posição 3. Então eu vou inserir o C. Opa. Vou inserir o C aqui. Aqui o A, né, eu tinha esquecido de colocar -1, mas aí agora ele vai mudar de -1 para 3, tá? E aqui -1, tá? E aí eu quero remover o A, então eu vou pegar o anterior do A, que é o B, vou fazer com que esse ponteiro aponte para o próximo do A, que é o C, que está na posição 3, e aí eu consigo remover esse elemento A. E aí eu quero agora inserir o E, então o E vai lá na próxima posição vazia, com -1, e o final lá da lista, que é o C, o próximo, né, vai apontar para 4. Tá? E aí a gente tem o seguinte problema, que eu quero inserir agora o elemento F. Só que como a gente estava fazendo aquela estratégia de pegar a próxima posição vazia desta lista, como que eu sei que esse banco aí, apesar de chegar no limite, na quarta posição, né, com um banco de 5, como é que eu sei que eu tenho posições vazias, que são essas duas, tá? Mas como é que eu armazeno essas posições vazias? Vocês podem falar assim, mas varre de novo, ou usa uma fila circular, né, um vetor circular, como a gente viu em filas. Tudo bem, a gente poderia usar, mas reparem que isso vai ser um pouco complicado, ou você vai ter um problema de toda vez que você ter que inserir um novo elemento, você vai ter que percorrer esse vetor procurando por um espaço vazio, e isso vai te dar uma complexidade O de n. Por quê? Porque você vai ter vai ter que, supondo que você está usando um vetor circular, né, daqui ele vai voltar aqui para cá, só que aqui ele vai ter que começar a percorrer todos os elementos procurando um espaço vazio. E por conta disso, você vai ter uma complexidade, no pior caso, O de n, tá legal? Então a gente precisa de um mecanismo para gerenciar as posições vazias deste banco de memória. E como é que a gente faz isso? De modo que você consiga diminuir, né, essa complexidade aí linear. Como que a gente poderia fazer? Tá? Então, como saber quais espaços estão vazios? Ou como gerenciar esses espaços vazios? Então, pode ser que você tenha essa situação, você começa a inserir elementos aqui, e aí você vai inserir mais um elemento, e como que você sabe que essa posição 3 aqui ela está vazia e essa posição 5 está vazia? Como que você obtém essas informações
numa complexidade inferior a O de n, tá? Bom, então uma possível solução para isso é armazenar as posições vazias como uma lista também no próprio banco de memória. Ou você pode usar um vetor auxiliar, se você quiser, né, uma lista auxiliar, como está aqui, né, ó, tem essa lista auxiliar que armazena as posições vazias lá do meu banco de memória. Então eu tenho lá a posição 3, que está aqui, ó, vazia, a posição 7 está aqui vazia, a posição 9 está vazia, a posição 8 está vazia e a posição 5 está vazia. E aí, toda vez que eu quiser inserir um novo elemento, eu removo um elemento desta lista de vazios. Então, por exemplo, eu vou remover lá o primeiro elemento, que é o 3. Isso te dá uma complexidade constante, O de 1. E aí você tem acesso direto à posição 3 no banco de memória. Então, você vai fazer V de 3, você já tem acesso direto a esta posição. Se eu quero remover um elemento do meu banco de memória, quero remover o elemento E, por exemplo. Então, eu vou remover esse elemento daqui, vou atualizar, né, esse índice aqui para -1, só que aí esse índice 6 eu vou inserir aqui na minha lista de vazios, tá? Então ficaria assim. Beleza? O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Porque nesse caso você vai ter um problema que você vai ter uma lista auxiliar que vai ter que armazenar isso, né, na memória. Então, se você estiver trabalhando com uma situação em que você tem pouca memória disponível, vai dar na mesma, né? Você ainda vai ter esse problema de ter que armazenar ponteiros, elementos adicionais, além do próprio banco de memória. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode armazenar esta lista de vazios no próprio banco de memória. Então, como eu falei para vocês, como eu mostrei, né, no exemplo anterior, você pode armazenar mais do que uma lista nesse banco de memória. Então, a gente pode usar essa lista de vazios e armazenar ela junto no banco de memória, juntamente com a lista que tem os elementos de fato. Tá? Então, vamos ver como é que ficaria isso, né? Então, suponha que você tem um banco de memória de 10 elementos que vai funcionar como uma fila, quer dizer, você vai inserir sempre no fim e vai remover do início, tá? Então a gente vai ver um exemplo onde eu quero fazer essas operações que estão aqui neste banco. Então vamos lá. Inicialmente, pessoal, a gente vai criar esse banco de memória e na inicialização a gente já vai criar essa lista de elementos vazios neste banco. Então, reparem que eu vou ter um ponteiro para a lista de vazios, que é esse P vazio que está aí. Ele aponta para a primeira posição do banco, que é a posição 0. E reparem que eu já tenho meus ponteiros para os próximos elementos também inicializados. Então, da primeira posição, que está na posição 0, ele aponta para o próximo, que está na posição 1, que por sua vez aponta para o 2, que por sua vez aponta para o 3, e assim por diante, tá? Até o último elemento que aponta para o -1. Então é como se eu já tivesse a minha lista de elementos vazios lá na minha memória. Então, com a posição 0, 1, 2, 3 até a 7. Só que eu estou armazenando isso dentro do próprio banco de memória. Tá legal? E eu vou ter os ponteiros início e fim apontando para -1, indicando que a minha fila ou a minha lista de elementos ela está
vazia. Tá legal? Então, vamos ver. Eu quero inserir o elemento A. O que eu devo fazer? Eu vou ter que remover um elemento desta lista de vazios para poder, para que essa lista me informe uma posição que esteja vazia nesse banco de memória. Que no caso ele vai remover aqui o primeiro elemento que está na posição 0, né? E a partir daquela posição 0 eu faço a inserção do elemento A. Então, ó, eu vou remover o elemento da lista de vazios, obtendo então a primeira posição, a posição 0. Reparem que esse ponteiro P vazio, ele agora está apontando para o próximo elemento lá desta lista de vazios, que é o segundo elemento aqui, ó, vazio, que está na posição 1. E aí, essa posição 0 que foi retornada aqui pela minha lista de vazios vai ser usada para inserir o elemento A. Então, ó, vou inserir o A na posição obtida, lá na posição 0. Então, inserir ele aqui e vou atualizar o início e fim da minha lista. Então, inicializo o início para 0 e o fim para 0, quer dizer, eu vou ter apenas um elemento nessa lista. Então, repare que nessa situação eu tenho duas listas no meu banco. Uma que tem o elemento A, que é apenas um elemento, com os ponteiros início e fim apontando para ele. E a outra lista que é a lista de vazios, onde eu tenho o ponteiro para a lista apontando para o primeiro elemento, na posição 1, e aí eu tenho todos esses elementos ali nesta lista de vazios, tá? Do 1 até o 7. Agora eu quero inserir o elemento B. Então, o que eu devo fazer? Eu vou remover o elemento da lista de vazios. Então, eu vou pegar o primeiro elemento vazio lá da lista, né, que era o P vazio igual a 1. É esse elemento que eu vou retornar, tá? Posição 1. Vou atualizar esse P vazio para 2, quer dizer, o próximo elemento dessa lista de vazios, tá? Então, o P vazio aponta para 2. E eu vou usar essa posição 1 para inserir o elemento B. Vou inserir o B na posição obtida. Aí vou atualizar o link para ligar ele à lista, quer dizer, esse link aqui do último elemento que estava o A, vou fazer com que ele aponte para o B. Tá? Então eu atualizei para 1. E por fim, atualizo início e fim. Então o início não vai mudar, mas eu vou atualizar o fim para 1. Então o início aponta para o A e o fim aponta para o B. Beleza? Agora, vamos ver a operação de remover um elemento. Então eu quero remover o elemento A. O que eu devo fazer? Eu vou obter o elemento inicial da lista, né, que no caso eu quero remover isso aqui está atuando como uma fila, né? Então eu vou remover o primeiro elemento desta lista, dessa fila, que é o próprio elemento A, tá? Então eu obtenho x, né, que vai ser o que eu vou retornar para fora da minha função remover elemento. Então eu guardo ele numa variável auxiliar x, né? Aí que é exatamente guardar esse elemento para remover ele depois, tá? Então é isso daí. E aí eu vou atualizar o início. Então o início agora ele aponta para 1, que é o próximo elemento da fila, tá? Então ele estava na posição 0, agora ele passa para a posição 1. E insiro o elemento guardado na lista de vazios. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou inserir essa posição 0 na minha lista de vazios lá no início desta lista de vazios.
Então, o meu P vazio valia 2, tá? Quer dizer, a minha lista de vazios apontava aqui, né? Aqui seria o início da minha lista de vazios. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse ponteiro P vazio para a posição 0 e vou fazer com que esse ponteiro aqui ó, aponte para aquele 2. Então, quer dizer, eu estou inserindo à esquerda da minha lista, tá legal? Então, exatamente aqui, ó, insere elemento na lista de vazios e esse P vazio aqui aponta para o 0, tá? Então, aí a minha lista de vazios está lá, começa na posição 0, o próximo dele é o 2, que está aqui, que aí continua lá para cima. Tudo bem? Agora vamos fazer mais uma operação, que é eu inserir o elemento C. Então eu vou remover primeiro um elemento da lista de vazios, que é o primeiro elemento, que é o que está na posição 0. Tá? Aí vou inserir esse cara lá na posição obtida, inserir o C lá na posição 0. Vou atualizar o link, né, para ligar ele à lista. Então, que era aqui, né? Então eu estou inserindo, eu vou inserir esse elemento C, ele vai ser inserido no final da lista, sendo que essa lista tem um elemento B. Então esse ponteiro aqui, ó, ele vai ter que apontar para o C, né? Então tá aqui, ó, estou fazendo com que ele aponte para a posição 0, que é o elemento C, tá? E vou atualizar início e fim, que no caso é apenas o fim, né, que eu estou inserindo no final. Então eu faço com que fim aponte para 0. Tudo bem? Beleza, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá, o mecanismo de inserção e remoção de elementos no banco de memória, usando uma lista de vazios no próprio banco, tá? E a gente vai fazer agora a parte da implementação, talvez com isso fique mais claro para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá, eu vou parar esse vídeo aqui e a gente começa no próximo vídeo aí a parte prática, tá?